Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 29 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto que conversam sobre os grandes temas que estão rolando no mundo hoje. A nossa mesa hoje é composta pelos professores, nossa mesa tradicional, composta pelos professores Luiz Carlos Prado, Eduardo Bachan, Numa Mazati e Eduardo Costa Pinto. Enfim, a nossa mesa tradicional. O tema de hoje é os BRICS, as vacinas e o Brasil. O Brasil está negociando com a China, com a Índia e também com a Rússia vacinas da Covid. E essa negociação, ela tem sido uma negociação muito difícil, muito complicada. E lembramos que o Brasil já teve um papel muito relevante, importante nos BRICS. E justamente nesse momento, que é o momento no qual nós precisamos tantos dos BRICS, nessa questão da vacina, o Brasil se encontra numa posição muito mais fragilizada. Então, justamente essa situação que envolve o Brasil, envolve as vacinas, envolve os BRICS, que está rolando exatamente nesse momento em que interessa, sem dúvida, o Brasil. Em função disso, a gente discutiu conversar isso, exatamente esse tema com vocês hoje. Bom, antes de começar, eu gostaria de lembrar de vocês que vocês podem assinar, não se esqueçam de assinar o canal do Instituto de Economia da UFRJ. É um canal que tem vários programas, além desse programa que é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né? Também tem temas programas sobre política econômica, sobre China, sobre energia, sobre finanças, enfim, vocês têm uma produção, um conteúdo bastante vasto no nosso programa. Então, vocês podem assinar o canal do Instituto de Economia da UFRJ, se vocês querem ter acesso a esse conteúdo, e não se esqueçam que esse programa também está disponível em podcast, né, no podcast canal IE-UFRJ, que vocês encontram esse programa e todos os programas do canal do Instituto de Economia em podcast. Bom, para começar, Prado, BRICS, vacinas, Brasil, um rolo, várias dimensões econômicas, diplomáticas, geopolíticas e um escambau. Então, Pradinho, bem-vindo ao programa, te dando as nossas boas-vindas. Obrigado mais uma vez por você estar aqui nesse programa. Vai lá, Pradinho, nosso grande decano. Rola essa bola. Vamos lá. Bem, muito rapidamente, o BRICS ele se origina, a ideia em torno do nome, né, quer dizer, tijolos em inglês, de um artigo do Jim O'Neill, que era o chairman da Goldman Sachs Asset Management. Foi um artigo publicado em 2001 e é um caso muito curioso de um artigo que virou uma organização internacional. O artigo, publicado de uma maneira não tão ambiciosa, teve um sucesso tremendo, entrou um pouco na imaginação das pessoas, porque ele indicava que esses 4 países iriam assumir um papel fundamental na economia mundial nos próximos 50 anos, substituir as principais economias que, naquela época, dominavam o G7, o grupo dos países mais ricos do mundo. Bem, em 2006, você começa uma discussão em torno da ideia, no encontro que foi feito na cidade de Nova York, onde esses países se reuniram e resolveram criar uma organização internacional. Por que resolveram criar essa cooperação? Porque esses 4 países se sentiam incomodados com a ordem econômica internacional. Na verdade, eles entendiam que aquela ordem do pós-guerra estava criando dificuldades para a maior influência deles. Por exemplo, o Brasil reclamava
que já poderia ter uma participação mais relevante em termos de votos, tanto no Banco Mundial quanto no FMI. Isso dependeria da reorganização das cotas dos países. Então, havia discussão sobre o papel do FMI, as condicionalidades do FMI e assim por diante. Então, a criação dos BRICS, que teve a sua primeira reunião numa cidade russa, nos Urais, na parte oriental dos Urais, que é a cidade, o nome é um pouco difícil de mencionar, Ekaterimburg, o nome da cidade. Foi o primeiro encontro, depois você teve uma série de outros encontros dos BRICS. Então, os BRICS também acabaram criando um banco de desenvolvimento, um banco que, entre as principais características, e isso é muito diferente do FMI, é que ele não ia exigir o mesmo tipo de ingerência nas políticas internas para fazer empréstimos. Os BRICS também foram importantes para criar um protocolo e criar um mecanismo de suporte de reservas que, eventualmente, ajudaria o conjunto dos países do bloco. Dito isso, os BRICS, na verdade, tratam de países muito diferentes. A própria China e a Índia têm uma série de disputas entre si. A China, disparado, se transformando na maior economia do grupo. A Rússia, que no início desse processo estava ainda fragilizada, ela vem crescendo de importância política bastante no decorrer desse processo. Bem, hoje a situação dos BRICS está particularmente enfraquecida, com o governo que aposta contra, o caso do Bolsonaro no Brasil, e também a posição do governo da Índia, também nacionalista, de direita, anti-China, e que se aproximou muito dos Estados Unidos. Então, a organização perdeu capacidade de coordenação entre si. E a China, claramente, se destaca sozinha. Atualmente não precisa de nenhum desses países, ela se transforma na maior economia do mundo em paridade de poder de compra e na segunda economia do mundo a preços de mercado. Portanto, embora os BRICS tenham um papel simbólico ainda muito importante para todos os países envolvidos, a ideia de que esses países cresceriam de alguma maneira com algum grau de aderência entre eles, com alguma proximidade entre eles, não mais é verdadeira, sendo claro que o Brasil e a África do Sul, que entrou depois, diga-se de passagem, o BRICS originalmente não tinha África do Sul, a África do Sul entrou como um S nesse processo, muito mais por razões geopolíticas do que por razões econômicas, mas esses dois países se transformaram os mais fracos do bloco. Acho que, para começar isso, vamos seguir no programa. Numa Mazatti, meu amigo Numa, bem-vindo ao Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, mais uma participação sua. E aí, Numazinho, o que você acha desse tema? BRICS, vacinas, Brasil, desse rolo todo? São muitos assuntos potenciais, né? Acho que a gente vai tentar justamente hoje explorar nesse programa algumas das questões que surgem, né? O Luiz Carlos, assim, fez uma boa contextualização, uma boa história do nascimento dos BRICS, que deixaram de ser um acrônimo criado por o funcionário de um banco de negócios para se tornar, de fato, a um determinado momento, a priori, uma entidade com algum grau de coordenação, com alguma vontade de atuar juntos, né? Essa situação já não é mais o caso. Tá? A gente sabe que a gente está atualmente claramente numa situação onde, por uma série de razões,
os caminhos, né, dos integrantes dos BRICS divergiram. Tá? Do ponto de vista econômico, os dois únicos países que mantiveram uma dinâmica de crescimento econômico acelerado, como assim, na década de 2010, como tinha sido o caso na década de 2000, foram a China e a Índia. Já os três outros países, seja a Rússia, a África do Sul, Brasil, pelo contrário, passaram a ter um ritmo de crescimento, uma média de crescimento na década de 2010 muito baixa, e que foi, inclusive, declinando ao longo da década. Então, uma tendência, e, infelizmente, a atual crise sanitária foi acompanhado, aliás, como em muitos países do mundo, de uma profunda crise econômica com consequências particularmente marcadas nesses três países. Bom, então isso já tem uma, vamos dizer, uma linha de fronteira entre esses, assim, dentro do grupo, quanto à questão econômica. Depois, assim, a meu ver, assim, um outro elemento que também acabou criando um cisma dentro do grupo, inclusive até de forma mais direta, assim, enquanto, vamos dizer, capacidade de atuar em conjunto, tem a ver com a concepção de política externa e de inserção geopolítica que a gente observa nos países integrantes dos BRICS. Bom, claramente, nesse caso, aí temos, de um lado, três países, Rússia, China e Índia, que mantêm assim, suas características de constância na afirmação de uma integração geopolítica soberana e assertiva, perseguindo, portanto, objetivos claros, assim que basicamente tem desde o final da Segunda Guerra Mundial, tirando o caso da Rússia na década de 90, durante a presença do Yeltsin, no qual já falamos em outros programas, tirando esse período, a Rússia também manteve essa política assertiva. Já no caso do Brasil, bom, aí o Brasil foi no lado oposto, né? O Brasil voltou a ser aquele país assim, quintal dos Estados Unidos, que já foi, infelizmente, em boa parte da sua história, tirando alguns episódios, né? Na década de 60, um pouco na segunda metade dos anos 70 e, obviamente, durante o período da presidência do Lula, mesmo se o PT, que seja o Lula, ou depois a Dilma Rousseff, mesmo se durante a presidência da Dilma Rousseff já teve assim, uma posição geopolítica, uma inserção geopolítica menos, assim, menos soberana do que pode ter sido na década anterior. Nesse sentido, a ideia de um mundo assim, onde existiria uma multilateralidade, onde haveria potências regionais, assim, claramente os BRICS, cada um dos BRICS, e assim, pelo menos nos anos 2000, se enxergava como potência regional, inclusive contra os preceptos geopolíticos dos Estados Unidos, que tentam impedir o surgimento desse tipo de contrapoderes, a ordem que eles tentaram estabelecer depois do fim da Guerra Fria. Infelizmente, o Brasil abandonou, abdicou completamente as suas ambições de potência regional, que seja do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista militar, enquanto locomotiva também da integração regional, da integração latino-americana. O caso da África do Sul também tem demonstrado, infelizmente, que o país está seguindo o mesmo caminho, enquanto, pelo contrário, tanto Índia quanto China ou Rússia continuam se afirmando e, cada vez mais,
do ponto de vista geopolítico e geoeconômico. Tá? E, nesse sentido, mantém assim, o que era, a priori, a motivação original dos BRICS. Então, podemos dizer o seguinte, China, Rússia e Índia se mantiveram fiel ao espírito de criação dos BRICS, o que poderia ter sido, né? Enquanto a África do Sul já se afastou, e o Brasil, bom, se voltou completamente e até contra, né? de forma até, inclusive, bem afirmativa, né? Contra o projeto dos BRICS, na prática. Então, depois a gente conversa mais sobre outros aspectos, né? Só para colocar um pequeno quadro. Valeu, Nu. Obrigado pela sua primeira participação, né? Meu amigo Eduardo Bastianzinho, bem-vindo a mais esse conversa sobre o mundo contemporâneo. Obrigado pela sua presença, sempre bem-vinda. Pai da Joaninha, né? Exatamente. Tricolor, né? Coisa mais importante, Juramentado. pai da Joaninha. Pai da Joaninha. Baixa, BRICS, vacinas e Brasil. Bom, Bicalho, boa noite. Bom, os BRICS estão no noticiário, né? Os países dos BRICS estão no noticiário. Agora, China, Rússia e Índia, né, como fabricantes de vacinas, tá? E o Brasil e África do Sul, na verdade, como lugares onde surgiram variantes do vírus, né? É claro que aqui tem que ser feita uma ressalva, que é algo de certa maneira injusto, né? Porque, bom, as variantes podem surgir em qualquer lugar, né? Surgiu uma variante no Reino Unido, que é um país rico, né? E a própria doença, na verdade, o coronavírus, originalmente, até onde a gente sabe, até o momento, né? Surgiu na China, tá? Mas, de todo modo, ainda que seja preciso fazer essa ressalva, acho que já é um ponto de partida para a gente pensar em um aspecto, tá? E que, de certa maneira, já foi adiantado, né, apresentado pelo Numa e pelo Prado, né? Quer dizer, faz sentido pensar em BRICS hoje em dia? Tá? Quer dizer, o conceito, o termo BRICS faz sentido? Né? Será que não faz mais sentido pensar em RIC? Né? Rússia, Índia e China, né? Que são países que, enfim, têm ambições, né? Aspirações geopolíticas, tá? Bom, cada um tem seus problemas, sua complexidade, tá? Mas que também, bom, Índia e China continuaram a crescer nos últimos anos, tá? Será que Brasil e África do Sul realmente ainda pertencem, na prática, né, a esse bloco, né, com esses demais países? E, na realidade, poderia ser colocada uma outra pergunta, né? Será que faz sentido pensar a China com todos os outros? Será que a China não está num outro patamar? Né? E o jogo da China agora e as comparações com a China têm que ser feitas em relação aos Estados Unidos. Não? Então, a China, nesses 20 anos, desde que o termo foi inicialmente sugerido pelo Jim O'Neill, a China descolou, né? Decolou e descolou, né, dos demais. Agora, feita essa observação, então, dos 20 anos, eu queria chamar a atenção para mais um aspecto, tá? Antes de botar a bola, de passar a bola, né, para o Dudu. Bom, no caso da Rússia, né, da Sputnik, ela foi desenvolvida no Instituto Gamaleya, né? Acho que é Gamaleya o nome. É um instituto muito tradicional, o instituto foi fundado no século XIX, esse é muito antigo. Agora, a Sinovac, que é a empresa que desenvolveu a Coronavac, a vacina chinesa, é uma empresa que foi fundada em 1999. Tá? E a vacina indiana, né, está sendo desenvolvida, encabeçada pela Bharat Biotech, fundada em 1996. Então, são empresas recentes.
são empresas antigas, tradicionais, elas quase que se equivalem em termos de idade, né, ao termo BRICS, né? E aí, quer dizer, a pergunta é, será que haveria, há empresas, enfim, departamentos com esse fôlego aqui no Brasil? Quer dizer, seria uma pergunta, as nossas Fiocruz e Butantan são instituições de excelência, a gente tem que ter orgulho delas, mas no contexto específico aqui do coronavírus, elas vão atuar como quase maquilas, né, das vacinas. Tá? Então, é uma pergunta. E o fato de serem recentes, né, empresas recentes, mostra que, olha, não é uma coisa, não é uma empresa que tem 70 anos, é muito tradicional, tá? É um desenvolvimento, são empresas que surgiram não faz muito tempo. Inclusive, essa empresa indiana se localiza, o lugar onde ela está se chama Vale do Genoma, tá? Que é exatamente um cluster para produtos biofarmacêuticos, né? Então, eu lançaria essas primeiras ideias, né, e pontos para a nossa conversa. Valeu, Basto. Obrigado nessa primeira rodada, né? Eduardo Costa Pinto, bem-vindo, Dudu. Mais um Conversas. Vai lá, Dudu. Coloca aí o seu tempero baiano nessa discussão aí. Eu vou começar com essa pergunta que o Bachan fez, se tem sentido ou não pensar em BRICS, porque, na verdade, essa discussão é a discussão, inclusive, do nascimento dos BRICS, da interpretação se os BRICS poderiam funcionar com uma ordem, com uma nova ordem multipolar, como o Prado alertou, e, na verdade, esse ponto que o Bachan levantou, ele está na origem, inclusive, do que seria o BRICS, como o Noma e o mesmo Prado já alertaram, que é o seguinte: qual seria a capacidade de atuação enquanto bloco? Porque a gente pode falar no sentido dos BRICS, e quando cada território nacional, cada Estado nacional, com suas estratégias específicas, e o quanto a criação da institucionalidade, como o Prado muito bem alertou, que é, por exemplo, o Banco dos BRICS, o quanto você poderia pensar em coordenação, né, desses Estados a partir de um interesse enquanto bloco. Eu estou trazendo isso porque essa é uma discussão que o Bachan trouxe aqui, mas é uma discussão que está na origem no debate dos BRICS, que tem a ver com 4 grandes eixos de pensar o papel dos BRICS aí enquanto blocos, não como países isolados. O primeiro, que sempre foi cético, isso que o Bachan alertou aqui, sempre muito cético, no sentido que as diferenças geográficas, econômicas, políticas e culturais inviabilizariam qualquer construção de uma identidade enquanto bloco. Tá? Você tem uma segunda linha, que sempre advogou, e esse eu estou falando que é o debate que o Bachan trouxe, mas o debate que está lá, inclusive, na origem do BRICS, no campo das relações internacionais. O segundo advogava, como o Prado já alertou, que o BRICS representaria um novo centro de influência ao construir uma nova ordem internacional multipolar. Ou seja, o bloco seria uma unidade, vamos dizer assim, entre esses países para fazer o contraponto com o poder norte-americano, vamos dizer assim, ou seja, e buscando modificar as instituições multilaterais. Como o Prado bem alertou, por exemplo, tanto Índia quanto o Brasil queria, e ainda continua querendo ter uma cadeira no Conselho de Segurança de forma permanente. E isso também, né, associado, e como o Prado alertou, na primeira conferência, né, tinham 4 dos BRICS, né, tinham elementos que eram mudança na ordem para uma ordem multipolar, reforma do Conselho de Segurança, a ideia do desenvolvimento sustentável e a coordenação e a cooperação entre os Estados no setor de recursos naturais. Já tinha aqui, né, a busca da identificação dos BRICS a partir de alguns interesses, vamos dizer assim, cruzados. Por exemplo, a China enxergava os outros países como fornecedores de matéria-prima, o caso brasileiro, né? E o Brasil, se você pensar o nosso agronegócio se conectando com isso, mas também queria novos espaços para a questão industrial. Agora, né, e aqui é importante ressaltar, muitas vezes foi visto ou como panaceia naquele momento histórico, ou seja, como um novo bloco, isso eu vou contar aqui, não sou ministro, mas vou contar uma história que eu vivenciei no IPEA, na visita da comitiva e das reuniões
as reuniões acadêmicas dos BRICS. Os chineses sempre viam com o discurso, o argumento que nós somos iguais, ou seja, nós somos periféricos e tem a potência norte-americana que vai nos atacar. Então, para dar a ideia de unidade, mas é evidente que os interesses chineses e os interesses brasileiros enquanto unidade territorial do Estado Nacional, e dada a sua configuração, já iniciando, dadas suas frações no bloco do poder de cada espaço nacional, os seus interesses projetados, né, eram muito diversos. E aí ficava a panaceia, que os BRICS seriam a saída multipolar e o outro lado que os BRICS não representaria essa cola e essa ligação. Enquanto num terceiro bloco, vamos dizer assim, de interpretações, né, defendia e defende que os BRICS funcionariam como instrumento político-diplomático, mas com uma baixa capacidade de influenciar a condução da governança global em virtude das suas significativas diferenças entre os países. E um quarto eixo, né, que achava que o BRICS poderia ser um novo instrumento político-diplomático nascente. Eu acho que, se você olha a experiência do que foi as primeiras configurações de hoje, acho que a pergunta do Baixa tem todo o sentido. O quanto os BRICS hoje pode ser pensado em quantos blocos, ou se um bloco, ou se realmente hoje você tem muito mais acordos ou relações de conexões muito mais bilaterais de interesses específicos do que formação de um bloco. E aí, isso tudo eu estou trazendo essa discussão para quê? Para a gente pensar a partir, talvez menos como bloco e muito mais como os interesses de cada país desse, apesar de você ter uma institucionalidade como o Banco dos BRICS, apesar de você ter a tentativa de avançar nesse processo. E eu acho que tem muito mais, se você olhar, uma conexão entre Rússia e China, dados seus interesses imediatos nesse processo, e como aí já foi alertado, né, o quanto, na verdade, o Brasil poderia aproveitar a oportunidade de como se conectar nesse processo, ficou completamente fora. Aí eu vou usar a metáfora que o Bicalho falou, o seguinte: na hora que era para estar mais próximo, para conseguir a vacina, inclusive para pensar uma estratégia, né, em que você tem Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro, para conseguir obter maiores benefícios econômicos, e nesse caso da pandemia, de insumos, ou um tipo de negociação estratégica, é exatamente a hora que a gente está fora da festa. Né? E por que a gente está fora da festa? A gente está fora da festa porque a gente está tendo dificuldade, inclusive, de conseguir insumos básicos dos principais fornecedores, inclusive de uma relação brasileira com Índia, que se conectam ideologicamente em termos de governos de extrema-direita. Né? Ou seja, nesse sentido, a gente está fora da festa, aqui a gente já fez isso em outros programas, a gente perdeu capacidade de inserção, a gente se tornou pária, mas não é só pária. A gente perdeu ativos estratégicos na forma de negociação. Então, nesse sentido, eu acho que é importante ressaltar já nesse primeiro momento os BRICS enquanto unidade de bloco. Eu acho que é difícil pensar, eu acho que tem elementos multilaterais, muito mais bilaterais nessa negociação, mas a gente entra hoje, quer seja na negociação das vacinas, quer seja na disputa que tem hoje no 5G, no caso brasileiro, entre Rússia e Estados Unidos, ou entre China e Estados Unidos pelo mercado brasileiro, a gente entra todo torto nessa negociação, com baixíssima capacidade, e a gente fica altamente dependente, e aí, como o Numa alertou, que é uma característica desse governo atual, mas historicamente temos dificuldade de ter uma inserção mais altiva nesse processo e de nos colocarmos enquanto uma estratégia que acho que teve no governo Lula, como o Numa falou, diminuiu relativamente no governo Dilma, e, na verdade, a gente está no fundo do poço, no sentido de a gente deixou de ser pouco importante até para os BRICS, claro, como alerta, não enquanto bloco, mas sim como fornecedor de alimentos e de energia, sim, principalmente para a China. Ou seja, nós estamos exercendo um papel dentro dos BRICS muito mais econômico específico na divisão do trabalho, em que os próprios, e aí China e Rússia decidem esse papel que a gente está nesse processo, ou seja, uma inserção passiva completamente até na relação com o bloco. Valeu, Dudu. Senhores, bola rolando. Bicalho, queria começar a pegar um ponto do Baixa. O Baixa fez uma pergunta: o Brasil teria condições de desenvolver uma vacina própria? Olha, o Brasil tem uma antiga tradição de desenvolvimento de vacina. A Fundação Fiocruz tem uma história riquíssima. Nós temos uma comunidade científica extremamente importante.
O que realmente nos faltou foi o apoio político e a decisão das elites brasileiras e do Estado brasileiro de criar as condições de desenvolvimento do potencial que o Brasil tem na área farmacológica. Eu acho que isso tem que deixar muito claro que, no momento em que nós estamos numa crise de identidade muito grande, nós temos que separar a parte da sociedade brasileira que efetivamente que tem caminhado, ou que ainda tem de potencial de organização e de se reorganizar e de enfrentar os problemas do cotidiano. Agora, vamos ao ponto. O Brasil teve um papel importante em várias coisas dentro dessa área de saúde. Por exemplo, ele teve um papel muito importante na negociação do TRIPS. O que é TRIPS? TRIPS são as negociações relacionadas à propriedade intelectual, ao Tratado de Direitos de Propriedade Intelectual, que está dentro da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Em caso de outras pandemias, em especial do HIV, o Brasil teve um papel decisivo no sentido de garantir o direito de Estados nacionais em situações de pandemia de estabelecer patentes, de estabelecer licenças compulsórias para obter remédios ou para desenvolver genéricos em condições adequadas. Isso é o famoso artigo CPP3 do TRIPS. Ocorre que, no caso específico dessa pandemia, você poderia arguir esse artigo. No entanto, tudo isso é feito com ônus político muito grande, tem questões de negociação, tem uma série de coisas relacionadas a isso. Ocorre que a pesquisa e desenvolvimento da vacina ela é, no mundo todo, fortemente financiada pelos estados. O dinheiro que entra para essa investigação não é privado. Há também dinheiro privado, mas uma parte substancial desses recursos vem do Estado e da mesma maneira que eles são adquiridos pelo Estado posteriormente, pelos Estados nacionais. Então, a questão que se coloca é o seguinte: dado essa emergência, por que não se dá um waiver? O que é uma suspensão parcial para essas exigências, que poderia ser definida, inclusive, regionalmente, para resolver problemas de países menores, e países como o Brasil e a Índia, aumentar muito a produção desses produtos. O Brasil tem capacidade industrial para fazê-lo. Hoje, no dia de hoje, que nós estamos gravando aqui, ou seja, na quarta-feira, 27 de janeiro, o Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, falou especificamente citando o nome do Brasil e da Índia lá na reunião do Fórum Mundial. Agora, o curioso é o seguinte: o Brasil, do qual o governo se enrola na bandeira nacional, ele tem posições diplomáticas contrárias ao interesse nacional. Ou seja, quando há dois parceiros do BRICS, a África do Sul e a Índia, propuseram, agora em dezembro, em outubro de 2020, na reunião do TRIPS, de levar para a reunião ministerial uma posição pelo esse waiver, insisto, suspensão parcial dessa regra em plena emergência, para permitir que uma série de países, entre eles o Brasil, pudesse fabricar não apenas as que elas têm hoje, mas outras vacinas, para atender não apenas a si próprio, mas também os países em desenvolvimento. Isso não afetaria dramaticamente o retorno das empresas farmacêuticas dos países industriais avançados, cuja maior parte dos seus lucros estão justamente nos mercados mais desenvolvidos.
Mas, e outro lado, seria uma sinalização de cooperação internacional. Agora, o que nós temos hoje, vendo, não é a cooperação internacional, e o Brasil vota contra isso, se alia aos Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Japão contra os nossos interesses. Então, nós estamos vendo, nesta hora, não apenas o enfraquecimento da posição política do Brasil, mas o Brasil conspirando contra os seus próprios interesses. Uma diplomacia que, em vez de defender os interesses nacionais, que se diz nacionalista contra o globalismo, na prática defende a posição de uma parte dos interesses globais. Eu acho essa a natureza da questão que se coloca isso. Então, com todos os problemas, o BRICS ainda é um espaço de negociação política. Eu acho que ele mudou completamente da questão inicial, mas ele ainda tem um papel simbólico, e, embora economicamente a China tenha decolado, realmente tenha se destacado, a Índia é uma potência industrial, não tenha dúvida, é um país importante, a Rússia é uma potência tecnológica, e o Brasil tem um espaço ainda para ele. Agora, depende de alterar profundamente a natureza da nossa diplomacia e realmente as políticas domésticas. Ou seja, a política externa reflete a fraqueza nacional. Nós estamos abrindo mão do nosso potencial. É isso. Eu acho que eu falei até demais, mais do que eu devia, no tempo curto que a gente tem. Eu queria fazer só breves adendos, né? Eu acho que eu diria que essa política externa brasileira, né, que vai contra os interesses, né, no fundo é o inverso daquela música do Gonzaguinha, né? Quer dizer, a gente está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela. Não. A gente não precisava. A gente não fez precisava, definitivamente não. Que é a pior de todas as coisas. Definitivamente não, fazer um segundo adendo, que eu estou plenamente de acordo com a sua observação, né? Nós temos aqui grandes cientistas, né? Nós temos um potencial, na verdade, de pesquisa e desenvolvimento, não apenas na área médica, na área... Da instituição que nós temos, não é FRJ. Exatamente. O FRJ é uma instituição de excelência. O que eu teria dúvidas, porque há um movimento nos últimos anos de corte de verbas, né, de desconfiança e, na verdade, até de ataque contra a universidade, corte de verbas de pesquisa. Tá? Então, eu teria dúvidas se, nesse momento, a gente seria capaz de desenvolver, né, dada a dimensão do investimento, né, e a velocidade com que teria que ser feita a resposta, o desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus no Brasil. Eu ouvi que havia algumas tentativas, né, mas eu não sei exatamente... O Brasil poderia ter cooperado mais proximamente. Claro, isso sim. Poderia ter sido desenvolvido conjunto com a China. Exatamente, até porque várias dessas vacinas foram feitas em cooperação. Claro. Né? Então, quer dizer, nós temos, é importante deixar claro, inclusive a minha pergunta não foi para levantar dúvidas sobre isso, nós temos o potencial e temos qualificação para isso. Agora, para essas coisas, bom, você tem que ter cooperação e tem que ter investimento, tem que ter verba, tem que ter recursos. Não? E a última observação, mas, na verdade, para deixar para mais adiante, que a gente está muito focado no caso brasileiro, né, enfim, dos BRICS, mas o Numa poderia, né, falar um pouquinho para a gente sobre a experiência lá na Europa, onde eles estão tendo um problema, né, investiram na vacina da Pfizer, e acho que a Pfizer, ele vai poder falar sobre isso, né? Eu posso estar falando aqui com ruído. Acho que tem uma fábrica na Bélgica que está produzindo, tem um volume de produção baixo, tem uma série de institutos pela Europa de excelência que poderiam estar atuando nisso, mas que, em princípio, não estão permitidos, não tem permissão para isso, tá? Nesse momento. E isso estaria atrasando a vacinação na Europa. Quer dizer, eu quero levantar essa bola para o Numa desenvolver, tá? E possivelmente consertar se eu cometi alguma imprecisão aqui nessa observação. Poderia até passar para o Numa, se ele quiser, mas não sei. Como a gente está muito focado no Brasil, talvez Dudu, e de repente o Numa depois entra fazendo
fazendo uma breve digressão sobre esse tema. Não. Mas posso só colocar uma questãozinha pequenininha aqui? Qual é o peso que tem você ter um projeto de desmonte no Estado do Brasil, como você tem hoje, e essas questões que vocês estão colocando? Quer dizer, quando você define que você vai... Não se esqueça, quer dizer, questões simples, né, gente? O Butantan estava na marca do pênalti lá com o Dória, né? Antes dessa questão, os caras estavam propondo cortar verba, escambau. Aí, de repente, no meio da confusão, o salva lá o Butantan, etc., vira um jogador importante. Enfim, nesse quadro, é claro que pesa isso, né? Como pensar relações estruturantes, né, com a China, com a Rússia, com a Índia, quando você está num jogo de desmonte, né? Acho que, Bicalho, você tocou o ponto, talvez, fulcral, né? Difícil a gente, obviamente, entrar muito a fundo no debate sobre, vamos dizer, as questões de pesquisa farmacológica, saber, bom, como apontaram o Luiz Carlos e o Eduardo Baixa, talvez o Brasil tenha a possibilidade de participar, né, de um movimento de, assim, de um consórcio de pesquisa, né, como, aliás, fez através, particularmente do Butantan, de uma forma talvez mais protagonística, né, do que foi o caso. Bom, mas isso eu acho que é muito difícil a gente saber. A gente está vendo que muitos países assim considerados assim, muito bem posicionados na corrida tecnológica, com um leque industrial completo. Bom, e aí penso, por exemplo, no caso do Japão ou da Coreia do Sul. Bom, são países que, por enquanto, não tem nenhum candidato à vacina. Inclusive, se a gente for olhar o caso do Japão, ao que tudo indica, a campanha de vacinação no Japão só começaria no final de fevereiro, talvez início de março. Tá? Tudo bem que é um país que soube administrar relativamente bem a pandemia, com número de mortos baixos, então não tem a mesma emergência de vacina que é aquela que a gente pode observar na Europa ou nas Américas, que são as regiões mais atingidas. Tá? Mas, para voltar à sua questão, sim, a gente volta sempre a essa centralidade, a questão do Estado. E acho que, no caso, tem, na verdade, várias dimensões que estão envolvidas. Tem a dimensão do gasto público, que é uma dimensão, obviamente, fundamental, e que provavelmente tenha enfraquecido instituições como o Butantan em relação ao governo de São Paulo e a Fiocruz em relação ao governo federal, que são instituições que não conheceram seu melhor período orçamentário nos últimos 5 anos, né? Da mesma forma, a gente observa que países que têm tido assim políticas restritivas em termos de gasto público têm tido também dificuldade nessa questão, assim, e na questão de mobilização de recursos, como foi o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, claramente, ou também pensando na periferia latino-americana, no México, Mas eu acho que assim tem esse aspecto do gasto e tem a questão da capacitação e mais do que a capacitação, da capacidade de atuação do Estado. E o que a gente observa, de novo, é uma linha assim de ruptura muito grande entre, de um lado, Rússia, China e também Índia, e do outro, África do Sul e Brasil. Tá? Nesses 3 primeiros países, você teve uma capacidade de mobilização de recursos e uma capacidade de atuação do Estado. Obviamente, o caso da China, aí
se coloca num outro patamar, né? E eu acho que, enfim, não tem provavelmente nenhuma comparação possível com outros países, mas a gente observa nitidamente que nesses países o Estado manteve ou reconstituiu, no caso da Rússia, sua capacidade de atuação e de coordenação. E isso, junto com uma capacidade de mobilização de recursos, faz com que tanto a Rússia quanto a China estejam com modelos de vacina desenvolvidos em instituições públicas e colocados à disposição de todos os países que assim, com transferência de tecnologia para todos os países, tá? Que emitirem o desejo de produzir essas vacinas. Tá? A Índia, ao mesmo tempo, tem essa capacidade de produção, da qual não vou voltar a essa questão da qual falou o Eduardo Baixa, né? E aí isso constitui um contraste, obviamente, com o que a gente observou na África do Sul e mais ainda no Brasil, e também com o que a gente observa nos países centrais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Porque na Europa e nos Estados Unidos, o que a gente observa? A gente observa que as duas regiões, né, são reféns de laboratórios privados. E aí faria a ponta com a pergunta que fez o Eduardo Baixa, né, sobre a questão da Pfizer, que de facto tem concentrado, no caso da Europa, sua produção numa fábrica só, o que tem provocado, obviamente, problemas de capacidade de produção. A Pfizer não está, por enquanto, honrando seus compromissos em termos de entrega de vacina para os países europeus, por exemplo. A gente está observando a mesma coisa no caso da vacina da Moderna, né? Que aí é germano-americana. Tem se manifestado a priori o mesmo problema no caso da vacina AstraZeneca em colaboração com a Oxford, né? E então, assim, no caso desses países, a mobilização de recursos, ela aconteceu. A União Europeia financiou à altura de vários bilhões de dólares essas pesquisas. Tá? Inclusive, agora tem, se a gente for olhar os discursos da presidente da Comissão Europeia, na última semana, a gente observa que, bom, ela usa essa argumento, diz, bom, a gente precisa dessas vacinas, as empresas têm que entregar para a gente, porque a gente financiou a pesquisa sobre as vacinas. Bom, o problema qual é nesse caso? Nesse caso, o problema é que em última instância, se cria uma cultura de um respeito tão forte em relação à questão de patente, em relação à questão de contratos. E não esqueçamos as negociações que tinham chegado no final, só a chegada do Trump parou com o processo, acabou com o processo do acordo transatlântico, que previa arbitragens supraestatais, assim, na mão, na verdade, de atores privados, e assim, colocando a questão do respeito dos contratos e da estabilidade do quadro legal, assim, como acima de tudo. E, no caso, é o que está acontecendo na Europa. Por quê? Porque, se você for olhar o caso da França, por exemplo, você tem capacidade de produção enorme de vacinas na França, que seja a nível do Institut Pasteur ou da Sanofi, que é o Big Pharma francês. Até por conta do fato que a França fornece em vacina uma parte significativa dos países africanos tradicionalmente, então tem uma capacidade ociosa de produção de vacina, e isso tem provocado muito debate. Inclusive, agora parece estar avançando uma negociação para forçar justamente esses laboratórios, tanto a Pfizer quanto a produtora da Moderna, a utilizar as capacidades produtivas ociosas na França. Qual o problema de tudo isso? Então, a gente vê que, aí para encerrar a resposta à pergunta do Bicário, é que, no fundo,
o Estado é fundamental. O Estado é fundamental porque ele tem que estar capaz de mobilizar recursos, sim, mas ele tem que ter capacidade de atuação e de coordenação ao mesmo tempo. E isso tem essa parte de capacidade de coordenação tem sido falha na Europa. Infelizmente, se a gente for olhar no caso do Brasil, tem sido falho nos dois aspectos, tanto na capacidade de mobilização de recursos, quanto na capacidade de atuação do Estado. Não é por acaso a situação aqui é bastante complicada. Tá? Ô, Numa, você está sendo muito gentil. Dizer que é um problema só de falha. É um descalabro total, Numa. Não é só um problema de falha, não. É uma zona total que não consegue comprar seringa. Não é vacina, nem suco para vacina. O francês agora fez uso da fleuma britânica. Eu poderia pegar esse ganchozinho último do Numa, colocando o Dudu nessa roda. Dudu, eu queria te perguntar o seguinte, você está vivendo esse momento que a gente não consegue acompanhar, colocar essas coisas. A minha questão é simples, Dudu, qual o grau de irreversibilidade disso? Né? Seria como se, não, a partir do momento, se a gente sair dessa fase, se sair, por exemplo, do governo do Bolsonaro, a gente retoma, ou seja, na medida que você vai destruindo as instituições, vai destruindo, como o Baixa chamou a atenção, né, toda a sua estrutura de pesquisa, desenvolvimento, a reconstrução fica cada vez difícil, né? Ou seja, o que está acontecendo agora tem uma irreversibilidade, né? Qual o tamanho dessa irreversibilidade? Ô, Baixa, depois você fica dizendo que o Bicalho faz tabelinha comigo. Olha a pergunta que ele fez para mim agora. Depois você fica dizendo que é meu chapa, mas vamos lá. Não, Dudu, inclusive, como o nosso tempo está ficando apertado... Eu sei, você quer que eu ainda responda em 2 minutos, eu sei disso. Amigo é para isso, né, poxa? Então, vamos lá. Até Bicalho. Isso foi armado para o pessoal não desconfiar. Se você antes fosse quiser... Baixa, você não está entendendo, eu estou ganhando tempo aqui para ver se eu consigo pensar alguma coisa para responder. Assim, o Bicalho fez a pergunta que assim, qual é o grau de irreversibilidade das coisas acontecerem ao longo do tempo? Ou seja, você tem que mapear quais são as estruturas que estão sendo destruídas, o quanto o Estado terá capacidade de refazer, quais frações do bloco do poder você pode contar e como isso significa uma nova forma de inserção nos BRICS no lado internacional. E é o chapa, viu, Baixa? Para de enrolar e responde, Dudu. Não, ele já respondeu, deixa eu passar para frente. Não, já respondi mesmo. Eu acho, Bicalho, assim, o exemplo da vacina, da conexão, do como o Brasil está se coordenando, como Numa falou, da questão estatal, e como se relaciona com a forma como você negocia no âmbito dos BRICS e no fornecimento desses insumos. Eu nem estou pensando aqui em produção, mas é apenas em nem desenvolvimento de vacina, é pensar em insumos básicos para produzir, e como a gente tem um problema que o Numa foi muito... tranquilo na afirmação, você enfático, é uma completa incapacidade de coordenar minimamente qualquer tipo de processo no meio da pandemia. Eu acho que isso reflete, aí que eu queria colocar, a questão da vacina, as suas conexões do Brasil nas relações internacionais, no espaço político, a negociação dos BRICS, que tem espaço como Prado eleitor, mostra o tamanho do problema, né? Que é estatal, mas assim, eu vou talvez acrescentar aqui, pelo menos na minha visão, Numa, é uma visão ainda mais ampla ainda de como você coordena a relação Estado, interesses de determinadas frações de classe ou segmentos empresariais. Para quem não gostar do termo fração de classe, fala assim, segmentos empresariais, tá? E nas suas conexões com o projeto de país. Eu estou falando isso por quê? Porque, na verdade, a integração passiva hoje do Brasil do mundo, quer seja no mundo, quer seja no BRICS, reflete, eu estou querendo reforçar isso, reflete o que a gente está vivendo na nossa estrutura interna. Eu queria aqui reforçar, já que a gente está falando de vacina, que para mim não é o Bolsonaro o responsável por esse efeito. É colocado toda a dimensão no Bolsonaro. Bolsonaro é um vírus que se apropriou de um corpo doente. Ele aumenta a doença, ele aumenta a infecção, ele gera mais instabilidade e mais problemas. Mas tem uma configuração da sua relação entre o segmento empresarial, o Estado, para pensar o que é a vacina. Se você olhar o segmento empresarial agora, faz pressão para quê? Para liberar para os caras trazerem a vacina. O pessoal do dinheiro vai tomar vacina primeiro pagando, mesmo se você não tiver distribuição no SUS. Olha o que a gente está vivendo nesse momento histórico. Agora, para responder a sua pergunta, Bicalho, não tem como dizer se é irreversível ou não.
Não tem como. Eu acho que a gente vai reduzindo a nossa capacidade estatal de rever processos, eu acho que vai reduzindo a capacidade do Estado indutor, porque a gente vai perdendo institucionalidades, privatizando, capacidades, coordenação. Ou seja, o nosso potencial que o Prado alertou, que é grande hoje, que já foi maior antes, ele vai se perdendo. Não é estático, não, assim, esse estoque de capacidades não está parado, ele vai diminuindo. Vai diminuindo porque a universidade vai precarizando, vai diminuindo porque o investimento em pesquisa não vai sendo feito, vai diminuindo porque tem mais dinheiro para comprar leite condensado do que para novos bolsistas pesquisadores, entendeu? Ou seja, vai diminuindo o potencial. E aí a gente vai ficando numa situação cada vez mais difícil de reversão. É isso que a gente tem que sinalizar e tem que entender esse processo, que se reflete na política externa, se reflete no tipo de inserção. A gente pode estar caminhando cada vez mais no tipo de inserção, de que tem que negociar, tem, mas é o quê? Nós somos grandes fornecedores de alimentos e ponto. Sabe, Prado? Acho que esse é o ponto que a gente tem que ficar claro nesse processo. Que sim, a gente pode estar trilhando um caminho. Se a gente seguir nessa trajetória, tem uma irreversibilidade. Agora, não dá para dizer quando, como, mas a trajetória é sim de cada vez mais de diminuir as capacidades estatais para coordenar qualquer processo, e isso se reflete na política externa, e isso se reflete, inclusive, no nosso tipo de inserção passiva, cada vez mais passiva, no sistema internacional e na relação com os BRICS. Eu não vou dar data nem ponto, mas a trajetória é de reversibilidade, mas não dá para dar o ponto, porque aí senão já termina o ponto histórico de reversão, não. Aí nem Mandiná, para quem não conhece, Mandiná era a mãe de santo lá dos anos 90, que previu o futuro, nem Mandiná seria capaz de acertar, e não vai ser eu aqui que vou tentar fazer isso, Ricardo. Mas a pergunta é capciosa, e isso é chapa, imagina se não fosse. Olha só, basta, só quer bola limpa, né? Só quer bola limpa. É isso. Essas bolas a gente só manda para os amigos. Para os inimigos a gente segue a regra, aquela coisa. Ele só quer bola no pé, né? Na cara do gol. Molecinha. Senhores, valeu. Tem que aprender a sofrer, Dudu, como diz o professor Abelão. Não, nada de sofrimento, Baixa. O mundo já está fazendo sofrer. Agora é hora da gente tentar pensar em reverter. É isso. Bom, depois desse nosso momento futebolístico, né? Abel é uma boa discussão, mas enfim. Senhores, valeu. Encaminhando aqui as considerações finais de cada um de vocês. Evidente que esse tema não é um tema que se esgota. Provavelmente é um tema que nós vamos voltar a ele, né, aqui no programa. Então, eu gostaria de ouvir a fechada de vocês. Os BRICS, as vacinas e o Brasil. O que os senhores têm agora aqui no final para acrescentar, para falar alguma coisa que deixaram de falar, enfim. Senhores, Baixazinho, começando com você. Obrigadão pela sua participação, hein, Baixa? Valeu, já agradeço. Obrigado a vocês, sempre é uma satisfação. Vou começar pela sua pergunta da irreversibilidade, né? Bom, também, como o Dudu chamou a atenção, bom, a bola está rolando, né? Quer dizer, a bola está rolando ainda, então não dá para saber. Quer dizer, é um processo que não começou com o governo Bolsonaro, a gente pode pelo menos falar que começou com Temer, né, e sua ponte para o futuro, tá? Mas talvez até um pouco antes, né? Ainda com a Dilma pressionada, né? Mas a bola está rolando, quer dizer, daqui a 2 anos como é que vai estar? Quer dizer, a Eletrobras terá sido privatizada, a Eletrobras, as refinarias da Petrobras terão sido vendidas, mais corte de gastos para a educação, tá? Para pesquisa e desenvolvimento, BNDES, o que vai acontecer com o BNDES no próximo biênio, ou, na verdade, nos próximos 6 anos, né? Contando, por exemplo, com uma eventual reeleição do atual presidente ou alguém com uma agenda econômica análoga, né? Então, realmente, quer dizer, a partir de um determinado momento que não dá para saber, pode ser irreversível, sim. Porque tem evasão de cérebros, instituições que vão sendo esvaziadas, né? Perdendo sua capacidade de ação, tá? Então, quer dizer, agora, nisso tudo, e até quando a gente pensa em Rússia, Índia e China, que algum de vocês chamou atenção mais cedo, você tem projeto nacional. Então, são países, bom, são sociedades
históricas, né, com muita história, que a gente poderia dizer, usando o jargão futebolístico, tem camisa, né, e tem projeto. Agora, para ter um projeto, teria que ter aqui a nossa elite comprando esse projeto, tá? De alguma maneira associada a esse projeto. E não é o que parece, né? Não parece que a elite brasileira tenha, talvez nunca tenha tido para valer, né? Tivesse acoplada, né? Ou realmente comprometida com um projeto nacional de desenvolvimento. Então, essa é uma questão para reflexão. Valeu, Bastanzinho. Muito obrigado. Numan, grato pela sua participação. Suas considerações finais. Bom, eu acho que a gente, pelo menos, tentou tocar em alguns pontos fundamentais assim nessa questão. Como a gente falou, acho que a dimensão, o papel do Estado diferente, né, entre os países que compõem o grupo dos BRICS, explica por que suas trajetórias divergiram tanto, né, nos últimos anos, né? E a gente volta, no fundo, à pergunta que tinha sido colocada inicialmente na primeira rodada, né, pelo professor Bastian, ou seja, se, no fundo, faz algum sentido, e já fez algum sentido, falar de BRICS. Tá? Dada a heterogeneidade, a gente estaria inclinada a ter os países, também em termos de peso demográfico, em termos assim até de sistemas, né? A gente está sistemas políticos, sistemas de regulação econômica, a gente estaria inclinado a dizer que, bom, nunca fez sentido. Mas eu acho que, pelo menos, o que explica porque a um determinado momento houve a tentativa de construir uma institucionalidade, como isso foi colocado pelo Luiz Carlos, pelo menos a um determinado momento, entre esses países, tinha essa crença que havia o espaço para assim criar um conjunto de países, assim, uma associação de países na periferia que poderia liderar uma espécie de movimento de emancipação geopolítica, geoeconômica, inclusive também em termos culturais e em termos técnico-científico, como foi colocado pelo Eduardo Costa Pinto, quando ele contou a anedota sobre as comitivas, na época onde ele atuava no IPEA. Então, eu acho que existiu isso por um período de tempo muito breve e que, infelizmente, com uma série de circunstâncias, tanto o Brasil quanto, numa medida menor, a África do Sul, saíram vamos dizer, desse projeto comum. E como tinha colocado, procede de uma certa lógica, se inscreve em uma certa lógica histórica. Não são países que, tanto o Brasil quanto a África do Sul, que tiveram, vamos dizer, uma trajetória, uma constância, nem em termos de estratégia de desenvolvimento econômico, nem em termos de estratégia de posicionamento, de inserção geopolítica, são países sujeitos a grandes oscilações. Algo que, no caso da Índia, da China ou da Rússia, não se encontram, tirando o episódio dos anos 90 na Rússia, que foi um episódio muito curto, 8 anos, uma história longa. Então, eu acho que, no fundo, nessa pandemia, como para muitos aspectos da organização social, da estrutura econômica, das relações, assim, dos conflitos que podem existir dentro das sociedades atuais, capitalistas, a gente observa também para os BRICS que, assim, a pandemia
ela exacerba essas diferenças que surgiram e que se aprofundaram entre os países nesses últimos anos. E, nesse sentido, infelizmente, bom, no caso do Brasil, o que fazia sentido numa presença do Brasil nos BRICS, ou seja, o objetivo de ser a potência regional, de ser um centro cíclico para a economia e o comércio da América do Sul, de ser um centro científico também e em termos de pesquisa, é algo que acabou vamos dizer, acabou desaparecendo, né? Colocando de forma simples. Tá? Então, eram essas pequenas observações. Só queria terminar com uma nota de esperança. Apesar de tudo, no caso do Brasil, o Brasil herdou o seu passado desenvolvimentista, algumas instituições, e essas instituições públicas, estaduais ou federais, vão ser talvez, e tudo indica que serão, aquelas que vão salvar a gente nesse contexto de crise sanitária. Então, a gente vê no fundo que, assim, o que herdamos de bom do passado se configura dentro do Estado e se configura através de um tipo de instituição que manteve esse contato com os países dos BRICS, em particular, bom, no caso da pandemia, com a Rússia e a China. Então, no fundo, talvez os BRICS não façam mais tanto sentido, mas são dois países dos BRICS, nossos ex-parceiros, né? Pelo menos em termos fortes, né? Que talvez salvem a gente. Então, alguma esperança sempre existe. E os governos passam, né? Os ciclos se revertem, então veremos. Valeu, Numa. Obrigado pela sua participação. Dudu, suas palavras finais. Vamos lá. Vacina, Brasil e BRICS. E obrigado pela participação, né? Agradecer aqui a sua participação mais uma vez no 29º, né, Conversas. E valeu mesmo, Dudu. Vamos lá. Vai lá. Não, você sintético aqui, pensar Brasil, vacinas e BRICS. Se a gente pensar nossa trajetória, tanto de potencial atual, mas e olhar o que foi, por exemplo, né? Todo o nosso processo de vacina no início do século XX, tá? Todo o nosso desenvolvimento científico de lá para cá, e aí como o Numa alertou, quanto a nossa produção de conhecimento, no sentido do que é a Fiocruz, né? Toda a questão do conhecimento que foi gerado nesses últimos décadas, na verdade, nesse momento, ele está sendo dilacerado, desestruturado. Eu vou usar palavras fortes, eu acho que está na hora de a gente começar a usar palavras fortes nesse processo. O potencial que a gente tem, Prado, ele vai ser, na trajetória que a gente tem, ele vai ser de forma acelerada perdido. Porque o efeito das decisões agora vão bater daqui a 5, 10, 15 anos, porque tem a ver com políticas e gastos, investimentos em pesquisadores agora, infraestrutura agora, e isso reflete decisões agora que vão se refletir nas gerações para frente. E, nesse sentido, o que a gente realmente vive nesse momento, né, é uma completa desestruturação do país, da nação, do Estado, de qualquer projeto de país, em que os interesses imediatos ganham uma dimensão impressionante, tá? Em que, inclusive, expressa, claro que num descalabro e numa dimensão enorme, que é o caso brasileiro, mas essa discussão, por exemplo, que o Numa trouxe, que o Prato trouxe, que é a questão da patente do direito de propriedade da própria produção, né? O capitalismo levou nas suas últimas consequências do processo, e a questão toda é que, no caso brasileiro, é um capitalismo sem nenhuma coordenação, em que vira uma guerra de todos contra todos, e que o governo passa, inclusive, a liberar agora, né, empresas privadas, né, importarem antes mesmo de você ter no SUS. Né? Ou seja, uma situação de guerra de todos contra todos. Né? É um cenário que isso se reflete na nossa política externa, no nosso projeto de país, na nossa sociedade. E aí, como o Numa falou, eu acho que, Numa, a alternativa ainda possível nesse momento
é gasto, mas acho que é mais do que isso. É reestatização e estatização, porque não existe nenhuma condições hoje de segmentos da sociedade, isso a gente estava conversando, né, Prado, até antes do programa começar, não existe nenhuma possibilidade de nenhum tipo de articulação de um Estado com os interesses dessa burguesia nacional ou desses segmentos. Não. Assim, é uma estratégia que necessariamente hoje qualquer tipo de mais estatização vira bolchevique. É nesse contexto histórico que a gente está vendo, e isso se reflete nas políticas públicas, isso se reflete na vacina, isso se reflete na política externa, isso se reflete no baixo potencial hoje de negociação no espaço dos BRICS, que a gente ainda tem potencial, mas está perdendo gradualmente. A gente, não, a gente se tornou pária internacionalmente, mas, na verdade, a gente também está perdendo as nossas capacidades estratégicas do tipo de inserção. Tá? E, necessariamente, né, o exemplo da vacina, a forma de inserção dos BRICS e no mundo, é um exemplo, de mais um exemplo de um conjunto amplo de desestruturação em curso do país. E se a gente não tiver isso claro e realmente fazer apostas mais, vamos dizer assim, expressivas, que vai além da questão eleitoral, e nesse caso eu vejo necessariamente que a gente vai ter que ampliar gastos, reestatizar e avançar em pesquisa, desenvolvimento, inclusive reestatizar ativos estratégicos e fazer e observe, não, só reestatizar por si só não resolve, mas taxar ricos, aumentar gastos de saúde, criando cadeias a partir do gasto de saúde, de saneamento, ou seja, eu acho que isso, a questão da nossa inserção, vacina, BRICS e Brasil, nesse momento mostra o nosso papel cada vez menor que a gente está desempenhando e, ao mesmo tempo, o papel cada vez maior que os capitalistas brasileiros se apropriam da riqueza aqui gerada e sem se preocupar com o povo, com vacina ou qualquer ideia de nação. Ou seja, estamos desmanchando e isso reflete a nossa política externa, nosso tipo de inserção. É isso. Valeu, Dudu. Obrigado pela sua participação. Prado, nosso grande decano, né? Pedir para você encerrar, na verdade, encaminhando a última intervenção do programa. E, gente, o Prado é muito bom de encerramento. Quem fica até o final do programa, quem não fica, perde grandes jogadas do Titio Pradinho no final, cara. Tem que esperar. Não, gente, eu vou tentar ser razoavelmente breve. O negócio é o seguinte: nós temos duas coisas. Eu queria apontar, nós não tivemos tempo, 3 contribuições importantes dos BRICS. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que tem um potencial imenso, inclusive com o enfraquecimento do BNDES, a existência de um Banco de Desenvolvimento que não é o Banco Mundial é uma contribuição muito importante. Sede em Xangai, né, Luiz Carlos? Sede em Xangai. Um segundo, que é o BRICS Contingent Reserve Arrangement, o CRA, quer dizer, numa situação de dificuldade, por exemplo, em 2008, foi criado, depois da crise de 2008, um mecanismo que você pode recorrer no momento de necessidade. E uma outra iniciativa do BRICS, que não foi levada adiante, mas tem um potencial, é um sistema de pagamento dos BRICS, quer dizer, uma substituição do sistema de SWIFT, de pagamento que passa pelo dólar diretamente entre os BRICS, que tem um potencial, dado o papel da China, a importância da China, gigantesco de facilitar transações internacionais alternativas. Isso não foi adiante, mas tem um potencial imenso dentro disso. Agora, dito isso, deixa eu voltar para o essencial. Aí eu vou usar, com toda consideração a vocês, o meu papel de ter vivido mais tempo aí para dizer o seguinte: eu me recuso a aceitar a ideia de que o jogo acabou. Quer dizer, no seguinte sentido: o Brasil é muito mais do que essas elites que sempre jogaram contra o país desde o século XIX. Nós somos uma sociedade muito complexa. Você vê, no meio dessa confusão, nós estamos aqui fazendo esse programa, discutindo as coisas. Nós temos uma sociedade pujante que consegue se levantar puxando pelos cabelos da forma mais inesperada. Então, no passado, todas essas empresas estatais que nós criamos, uma boa parte dela
por exemplo, toda a parte de energia elétrica era privada, foi estatizada. Quando nós tivemos dificuldade nos anos 50 de obter financiamento internacionais, criamos o BNDES. E se tiver que criar novamente, o faremos. Aí aquela velha história de, ao final, haverá happy end. Se não tem happy end, porque ainda não é o final. Então, pode demorar mais. O tempo pode ser maior. Então, eu gostaria de ver ao longo da... Se eu não ver, vocês verão. Se vocês não verem, alguém vai ver. Quer dizer, eu acho que na nossa posição de quem está na universidade e está fazendo pesquisa, é claro que nós não podemos ser simplórios no sentido de acreditar de história da carochinha, nem se enrolar em bandeira nacional de uma maneira pueril. Aquele negócio do Pacheco, vai que vai. Não, não vai que vai. Não é isso, é longe disso. Mas a sociedade brasileira tem capacidade e já enfrentou momentos muito difíceis de se recriar. A dimensão temporal pode variar. Então, eu entendo que até ontologicamente, filosoficamente, não dá para a gente dizer que o jogo acabou. O jogo está começando. Nós estamos no momento que nós estamos levando uma goleada, né? Mas tem um segundo tempo, mas é um jogo curioso, ele não só tem 2 tempos, vai ter um terceiro tempo. Se nós continuarmos perdendo, vai ter um quarto. Então, o que nós temos que dizer é apontar, como falou Eduardo, com essa elite não está dando. A minha geração queria muito ir com a famosa burguesia nacional. Ela não existe mais e, quando existe, é o que tem de pior. Então, de alguma maneira, nós temos que recriar uma sociedade que funcione. Como nós vamos fazer isso, eu não tenho a menor ideia. Mas, como o nosso papel aqui, ao discutir futuro, não é só de analistas do passado, mas também de quem contribui com um olhar para alternativas, nós temos que, obviamente, ver as dificuldades e encontrar os espaços que tem, porque sempre tem algum espaço. O Brasil era um dos países mais atrasados na América do Sul ao final do século XIX. Quando nós criamos a primeira universidade, a nossa universidade, há 100 anos atrás, nada havia. Quando eu estava na universidade, comecei a universidade, não tinha um sistema de pós-graduação do Brasil. A COP foi criada para valer o final dos anos 60. Né? Eu entrei na universidade depois, dos anos 70, mas de qualquer maneira era muito jovem. Então, nós construímos coisas em condições muito mais adversas que nós temos hoje. Então, eu acho que isso é só para chamar o ponto, que algumas vezes eu também fico muito pessimista, mas como educadores, por isso eu digo, ontologicamente não dá para ser pessimista. Criticamente, realisticamente, nós temos que apontar as dificuldades. Isso vai custar mais tempo, vai ser mais caro, vai ser mais complicado, mas o jogo não acabou. Eu acho que é isso. Obrigado, gente. Valeu, Prado, né? E lembrando, acima de tudo, esse programa aqui não é um exercício de crítica, né? Na verdade, é um exercício de esperança, né? De esperança no nosso país e na nossa gente, né? Então, é muito mais esperança do que crítica. Bom, agradecendo aos nossos amigos, às nossas amigas, né, que nos acompanham nessas nossas conversas e convidando-os a todos, né, para um próximo encontro aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Né? Se cuidem e vida que segue.